Caso clínico 5, a gente tem o Enzo. Não podia faltar um Enzo aqui, certo? O Enzo tem 2 anos e 15 quilos, tá? Qual que é a queixa principal que a mãe trouxe? Uma lesão no rosto e nas mãos há 7 dias. Por essa queixa aí, a gente vai, pode ser uma mão pé boca, né? Pode ser, o que que foi? O que é esse menino? Vamos ver o que tem de Enzo, tá? A mãe falou que tem mais ou menos uma semana, ele apresentou uma pequena área avermelhada próxima da linha direita, que coçava bastante. Ele ficou coçando, e aí surgiram pústulas que romperam, começou a ficar crostroso, aumentou o tamanho e começou a espalhar para a bochecha também, tá? E ela fala que na mão foi bem parecido, foi mais ou menos a mesma coisa, e não teve febre, nem tem dor local, o criança reclamou muito de prurido, ela percebe que a criança fica se coçando, tá? Negou outros sintomas e negou que as pessoas na família também tenham um quadro semelhante, ok? Volto a frisar. Como a gente consegue uma história bonitinha, assim, cronológica? Perguntando, desenvolvendo a nossa habilidade de coleta de história. Isso é extremamente importante, tá? Pega um sintoma, vai esmiuçando ele, vai puxando o fio desse sintoma. Puxou todo o fio dele. A mãe falou tudo aquele sintoma. Você já faz uma hipótese mais ou menos na sua cabeça, já vai puxando os outros sintomas, os outros fios para você entender, tá certo? Beleza? Como que era o exame físico de Enzo, tá? O que eu vi aqui? Eu tenho lesões, vamos lá. As lesões, vamos descrever as lesões de pele, tá? A gente tem lesões, certo? Hiperemiadas, concorda que estão avermelhadas? Então, tem lesões hiperemiadas, algumas têm crosta em cima, ok? Crostas que são confluentes, então essas lesões meio que são confluentes, tá? Algo aqui, ó, crostas. Que cor que é essa crosta? Nada, que a gente chama de crostas melicéricas. Aqui a gente tem uma bolha, parece uma bolha, uma vesícula. Não dá pra gente ver o tamanho, será que aqui não? Um centímetro, né? Então a gente tem aqui uma vesícula, certo? Que parece ter um líquido transparente. Aqui tem uma crosta. Eu nem sei se vocês estão vendo meu marcador, tá? Então aqui, ó. Hiperemiado, hiperemiado, hiperemiado. Aqui uma vesículazinha. Aqui eu fico em dúvida se é uma vesícula ou se é uma bolha. Aqui já tem uma crosta. Ó, aqui, ó. Aqui parece que tinha uma bolha que rompeu, formou essa crosta, certo? E essa crosta é amarelada, ok? Então, a gente tem que aprender a olhar as lesões e caracterizar. Uma lesão face aqui no mento, né? Aqui na região infranasal, aqui, né? Próximo ao lábio superior. Tem na mão direita também. Então, tá razoavelmente disseminado ali, tem 2 locais, ok? Essa é a característica da lesão, tá? Certo? Beleza? Tem o exudato mais seco. E aí? Qual que é o diagnóstico que vocês acham de Enzo, né? Qual é o diagnóstico do Enzo? O que vocês acham que pode ser com o Enzo, tá? O Eric acha que é um impetigo. E vocês? O que vocês acham? Será que é um impetigo? Será que não é? Então, trouxe aqui várias outras lesões diferentes para a gente entender. Geralmente, né, quando a gente tem as lesões de pele, principalmente o impetigo, que o Eric falou, a gente vai ter o quê? Uma mácula. Mácula é uma lesão avermelhada, mas ela é próxima rente à pele. Mácula, ela tá mais levantadinha, com menos de 1 centímetro, certo? E menos de 1 milímetro, perdão, tá? Pápula, menos de 1 milímetro, você tem um processo inflamatório inicial. Então, a gente tem máculas aqui e pápulas, certo? Que funciona a progressão dessa lesão. Então, sempre que a mãe te falar, te mostrar que a queixa é uma lesão de pele, você precisa perguntar como começou. Se ela tiver uma foto, melhor ainda, pede para ela te mostrar a foto, para você ver o início. Sabe o que acontece com esses pacientes? Eu já vi, gente, juro por Deus. A mãe vê uma lesão de pele na criança, sabe o que ela faz? Ela passa a anistatina vaginal dela, que é a pomada que ela tem em casa, ela vai lá e passa aí, entendeu? Ou ela pega aquela pomada de corticoide e passa, muda o aspecto da lesão. Ou pior ainda, um médico, alguém na farmácia, alguém falou para ela usar troque G, troque N, quadriderme, aquelas melecas que tem de tudo um pouco e no final você não resolve nada. Então, essas aí. Aí muda o aspecto da lesão, você tem mais dificuldade para diagnóstico diferencial, tá? Então, vai ter, depois, formação dessas vesículas ou pústulas, que elas são frágeis, elas se rompem e formam essa crosta melicérica. Melicérica porque ela é amarelada, cor de mel, tá? Essas lesões vão aumentando porque a gente tem bactérias ali, vai proliferando, elas são coalescentes e vão disseminando, tá? Pode ter muito frequente na face, porque a gente tem nossos estáfilos morando aqui, os estrépicos também moram aqui na região do nariz, embaixo das unhas, então a criança vai lá,
mexe, coça, tem uma lesão de continuidade e vai esparramando para vários locais, tá bom? Então, impetigo é uma excelente possibilidade diagnóstica para ele, Eric. Muito bem, tá? Impetigo é uma ótima possibilidade diagnóstica, ok? E aí, a gente tem dois tipos de impetigo, o crostroso e o bolhoso, tá? Gente, o crostroso é a grande maioria que forma essa crosta mericérica, tá? Mais frequente entre 2 a 6 anos de idade. É doença de criança que vai pra escola, não tem jeito, né? Eles ficam passando um pro outro, criança é assim mesmo, tá bom? E aí, assim, o que acontece? Aí eles tinham uma ideia que o crostroso era estrépito e o bolhoso era estáfilo. E essa ideia, ela não é correta, ok? Crostroso pode ser estáfilo, pode ser estreptopiógenes, ok? Ou estafilário ou estreptopiógenes. Já o impetigo bolhoso, aí sim pode ser mais característico de estáfilo aureus. Por quê? Essa bolha, essa descamação ali é característica dessa toxina esfoliativa do estáfilo aureus, ok? E é bem menos frequente, vai ser mais comum nos lactentes, nos bebezinhos menores, ok? Então, a gente tem essa diferenciação do crostroso e bolhoso e a gente tem que saber diferenciar, tá? Não trouxe para vocês aqui pele escaldada e tudo mais, porque é característico mesmo de pacientes mais graves, ficha amarela e tudo mais, então, para não a gente não perder o foco dos pacientes mais ambulatoriais, os mais frequentes, eu trouxe aqui pacientes mais bom, vamos dizer assim, menos graves para vocês, tá? O crostroso pode ser estáfilo, pode ser estrépito, geralmente são vesículas e bolhas que se rompem, tá? Lá dentro pode ter um conteúdo amarelado, pode ser esbranquiçado, tá? Forma essa crosta com cor de mel, ok? Localizações mais comuns, perioral, perdão, narinas e na face, tá certo? Geralmente não tem sintomas sistêmicos, tá? Idade mais frequente em 2 a 6 anos, e uma das complicações que pode acontecer, a gente falou da amidalite, outra complicação que pode acontecer das infecções estreptocócicas, né, é a glomerulonefrite pós-estreptocócica, que faz uma síndrome nefrítica, beleza? Que é aquele paciente que tem oligúria, hipertensão e hematúria, certo? E edema, tá? Então, pode acontecer, errar, são cepas nefritogênicas que podem disseminar isso aí. Já teve uma vez uma GNDA que a mãe chegou com um menino magrinho, mas ela falou, ele tá inchado. Eu falei, gente, mas como? Não, doutora, ele tá inchado, ele não é assim. Aí eu fui examinar, eu percebi que a bermudinha dele de elástico realmente estava mais apertadinha. E o umbiguinho meio estufado, meio umbiguinho triste. Falei, falei, mano, aí eu vi, olhei na pele, na perna, falei, um monte de cicatriz de impetigo. Impetigo, assim, já em processo de cicatrização. Falei, mãe, vai lá, porque eu não tinha um manguito ali comigo, de criança, vai lá, mete a pressão dele e volta. E ó, essa mulher demorou. Ela me volta com 2 olhos regalados desse tamanho, doutora, a pressão dele não deu menos que 15/10. Aí, né? Glomerulonefrite pós-estreptocócica secundária ao impetigo. Que aí, em geral, pode manifestar em torno de 3 semanas após, tá? Eu sempre lembro assim, ó, a amidalite, ela é mais interna, é mucosa, não é? Então, para dar a GNDA, são 2 semanas. Gente, não tem nada a ver, tá? Isso é coisa, são associações da minha cabeça, ok? E já a lesão de pele, que é mais externa, são 3 semanas, geralmente, para manifestar a glomerulonefrite, tá? Coisas da minha cabeça, só formas que eu uso para lembrar das coisas, tá? Tá bom? E aí, o impetigo bolhoso, eu falei para estáfilos, são bolhas flácidas, que são maiores, tá? O líquido é claro ou levemente turvo, tá certo? Forma uma crosta fina, também amarelada, mas menos aderente. Localização diferente, mais tronco, axilas e locais de dobra. E uma das complicações que pode acontecer é a pele escaldada, que você vai ter vai se difundir mais rápido, faz aquela lesão descamativa, principalmente região oral, região cervical, tá? Febres altas, comprometimento do estado geral, tá uma situação mais grave, vai precisar de internação, oxacilina e tudo mais, tá? Beleza? É isso, diagnóstico de impetigo crostroso em face mão direita. Todo mundo concorda? Concorda? Todo mundo concorda? Diagnóstico diferencial a gente falou, vamos falar ali. E como que a gente vai tratar? Se vai ser oral ou top, beleza? Vamos pensando nessas perguntas aí para a gente poder se organizar, tá? A Orvanda concordou, beleza? Gente, diagnóstico diferencial, eu quis muito trazer isso aqui para vocês, porque eu já vi diversas vezes. Pessoal, não consegui fazer esse diagnóstico diferencial. O que vocês acham que é essas lesões de pele aqui? Isso aqui é um impetigo? Tem alguma outra coisa que chama a atenção de vocês? Nada impede que essas lesões mais crustrosas aqui estejam impetiginadas, que a gente fala, estejam com um caráter de uma infecção ali. Mas o que vocês veem de diferente nessas lesões aqui que eu estou mostrando para vocês? Tem alguma coisa que vocês gostariam de me perguntar que poderiam ajudar mais no diagnóstico diferencial?
Manda bala, vamos conversar. O Orvano está falando que as lesões são mais altas, são acinzentadas. É mais nesse aqui, né? Porque você vê que a pelezinha dessa criança está muito seca. Mas, ó, o que que a gente tem aqui? Eu tenho uma base hiperemiada, ok? Eu parece que tem uma pústulazinha aqui. Tem um centro mais, vamos dizer assim, umbilicado, parece uma crostinha aqui no centro. Chama a atenção que essas lesões aqui são coalescentes. Eric fez a pergunta excelente. Mas alguém está com lesões semelhantes? Pode estar. Bem característico. Pode estar outras pessoas com essa lesão. Às vezes, os lactentes têm mais, é diferente a lesão, ela é mais difusa, tá? E às vezes no adulto é mais localizada, ok? E uma outra pergunta significativa é em relação a sintomas associados. Sempre que eu tenho lesões de pele, eu preciso perguntar de sintomas associados. Febre, prurido, queimação, o que tem de mais ali associado a isso? E essas imagens que eu estou te mostrando para vocês, uma característica é prurido intenso. A criança fica super irritada e esse prurido ele é mais noturno. Ajudei vocês? Ajudei no diagnóstico diferencial, tá? O Eric pensou em escabiose. Alguém pensou em mais alguma outra coisa? Mais alguma outra coisa que vocês pensaram? Gente, isso aqui é escabiose. Sarna, tá? O paciente fica chateado. Ai, meu Deus, como que aconteceu com meu filho? Gente, sarna, né? Sarna, ok? Você quer coisa para se coçar? Então, é sarna, ok? A gente tem lá nosso ácarozinho, nosso bichinho, ele entra dentro da pele e ele faz túneis. Então, vocês podem ver que parece que tem tipo um caminho. Eles fazem como se fossem túneis, realmente, ali abaixo da nossa epiderme, e ele sai andando por ali. E conforme ele vai andando, ele coça e muito. E como por ele ter hábito noturno, ele anda mais à noite, essa coceira é mais à noite, tá? Quais são os locais mais típicos? De forma que galerias lineares, tá? Região interdigital, punhos, axilas, genitais. Eu já vi lactentes, né, com escabiose, e geralmente a mãe tinha aqui no dorso, né, ou no abdômen, que é locais onde o bebezinho fica próximo, tá? Pode haver essa hipetigenização secundária? Pode sim, porque a mão tá suja ali, a criança vai coçando, coça demais, pode infectar? Pode, ok? Mas não come bola. Então, que eu vou diferenciar o impetigo de uma escabiose, a sarna, ok? Lembrar que a sarna é um ácaro, ok? E o impetigo são bactérias, estáfilo ou estrepto. O contato também é direto com fômites aqui, né, no impetigo, tá certo? E a escabiose é contato pele a pele ou roupas e roupa de cama contaminadas. A escabiose pode ter em qualquer idade e quanto menorzinho o bebê, mais disseminada, mais difusa, tá? Faixa etária mais comum nas crianças e pré-escolares é o impetigo. Eu vou depois achar aqui para vocês, vou mostrar uma foto de um bebezinho, eu acabei, não sei porque eu esqueci, que tem difuso, era difuso. Gente, esse bebê, ele chorava 24 horas chorando, porque, caramba, era uma coceira absurda que ele tinha, tá? Então, era 24 horas chorando e por conta do prurido, da coceira, da irritabilidade que ele tinha, tá? Deixa eu ver se eu caço aqui rapidão, para vocês verem. E a mãe tinha também as lesões bem características, tá? E dele era totalmente disseminado. Existe uma outra, né, infecção, também pela escabiose, que a gente chama de escabiose norueguesa. Também é mais frequente nos lactentes. Eu acompanhei uma criança dessa na residência, e, gente, a gente chamava ele de uma forma carinhosa, logicamente, sem saber. A gente chamava ele de Choquito. Residente não tem o que fazer, né, gente? Fica inventando essas ideias aí. A gente chamava ele de Choquito, porque a escabiose norueguesa, ela faz muitas vesículas e bolhas. Então, ele era todo aumentadinho mesmo, tá? Deixa eu ver, achei. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a apresentação. Apresentar outra coisa, vamos lá. Vocês conseguem ver a imagem? Tá dando para ver a imagem? Então, aqui, gente, olha essas lesões, as características das lesões, tá? Esse guri chorava 24 horas, tá, gente? 24 horas. Então, aqui, ó. A gente tem uma lesão
hiperemiada, tem máculo-papular, né? Mácula avermelhada, pápulas são bordas elevadas, difusas, super, super difusas, e o que chama atenção, irritabilidade, muita, olha aqui, gente, muita irritabilidade, olha. Você vê que formam túnelzinhos? É como se fosse um caminho mesmo, tá? Então tinha muita irritabilidade esse bebê, tá? E olha aqui a perna da mãe, gente. Olha a perna da mãe. Então, isso aqui a gente tem que chamar atenção. Nós, médicos, nós somos detetives, fantasiados de jaleco, vestido de jaleco, certo? Nós somos detetives. Olha a perna dessa mãe, gente. Escoliose, certo? Vamos ver se a gente tem mais foto aqui. Olha as costinhas dele, né? Ó, tá vendo? Gente, falou que tem prurido intenso, mais noturno, pode pensar em escabiose, tá? Gente, então, prurido, extremamente importante, diagnóstico diferencial, a irritabilidade, tá certo? E aí, de tratamento que a gente vai usar, né, no impetigo, antibiótico tópico, já que eu até coloquei aqui, ou sistêmico, a gente vai indicar qual que a gente vai usar, e na escabiose a gente vai usar tópicos, tá? Então, assim, orientações, a escabiose, ela é muito chata da gente manejar, por quê? Porque você tem que tratar todo mundo da casa deve ser tratado. Então, os adultos, o que dá para você fazer, né? Se tiver mais de 15 quilos, você pode fazer ivermectina, ok? 2 miligramas, um comprimido, faz uma vez, e aí pode repetir em 7 a 14 dias, fazer os 2 comprimidos, né? Fazer um comprimido agora e depois repete em 14 dias, tá? É uma opção, em 7 a 14 dias, tá? Nos menores de 15 quilos, aí o ideal é a gente fazer a permetrina, tá? Então, vai fazer a permetrina, 5%, vai aplicar em todo o corpo, certo? Do pescoço para baixo, todo o corpo, à noite, depois do banho, antes de dormir. Vai passar a noite inteira com ele e depois vai lavar, tá certo? Lava, então o ideal é aplicar, e aí você usou uma vez, tranquilo, repete em 7 dias. Gente, demora para melhorar mesmo, o prurido vai persistir. Então, você pode associar antihistamínico, tá certo? Para tentar ajudar a reduzir esse prurido, tá? Beleza? Então, é isso, tá? Manter o produto proteico, você falei tudo. Repetir em 7 dias, tá? Beleza. Porque aí você tem os ovinhos que eclodem, né? Então, ali você vai matar o ácaro já inteiro, né? E depois de 7 dias você repete a permetrina ou você repete a ivermectina para matar esses ovinhos que eclodiram, ok? Beleza? Fechado, gente? Ficou na cabeça o diagnóstico diferencial da escabiose, que é importante, é muito frequente, beleza? Então, como tratar, tá? Quando eu indico o tratamento do. Agora vamos voltar para o caso do nosso paciente, acho que é o Enzo, né? Vamos voltar para o nosso paciente, vamos falar agora da parte do diagnóstico dele, que é o impetigo crostroso, certo? Quando que eu indico usar antibiótico tópico? Se eu tenho poucas lesões, de 3 a 5 lesões, são áreas pequenas, ok? Então, indico tratar antibiótico tópico. Lesões são localizadas mais em face ou em membros que não têm disseminação, não tem sinais sistêmicos, tá? E a criança está em bom estado geral, posso só usar antibiótico tópico, tranquilinho, tá? É bacitracina com neomicina? É o nebacetim? Não, tá? O espectro para Staphylococcus é ruim. A bacitracina tem grande risco de fazer uma dermatite ali de contato irritativa, piorar a lesão, então não é para fazer. Vai fazer banho com permanganato? Não, também. Porque qual é o problema do banho com permanganato, tá? Ele tem que ser feito na diluição muito correta, tá? O permanganato, aquele comprimido roxinho, quem é das antigas vai lembrar do permanganato, certo? Ele é um antisséptico, tá? E aí as mães antigamente faziam o quê, né? Deixava na banheira, na bacia lá, botava o permanganato e dava banho naquela aguinha rosa para criança. A intenção é que a água fique rosinha, clarinho. Faz tempo que eu não uso, que eu nem tô lembrando da diluição, mas o que as mães fazem? Não, para ficar bom, vamos deixar roxo. Botava lá os comprimidos, ressecava a pele da criança, piorava a sintomatologia. Sim, não precisa, tá? O ideal vou mostrar para vocês. Corta bem as unhas, higienização das mãos, tá certo? Não ficar mexendo na lesão, nem coçando, nem puxando casquinha. E usar a pomadinha tópica, que seria ótimo para o nosso paciente do caso, que só tinha ali a região perioral um pouquinho e na mão. Só. 3 opções ideais: mupirocina, ácido fusídico, retapamulina, tá? Mupirocina desses 3 eu acho que é o mais barato, os outros 2 são mais carinhos, tá? Retapamulina, principalmente, ele é mais caro, tá certo? Beleza? Mupirocina, então, pronto. Acima de 2 meses, vai usar 3 vezes ao dia nas lesões, por 7 a 10 dias. O ácido fusídico é uma opção também, e a retapamulina, tá? Então, é isso que você vai prescrever. Por ser antibióticos tópicos, você também vai usar receita especial dupla, tá? Beleza? Que um vai ficar retida com a farmácia.
Oral. Quando que eu faço oral, tá? Se tiver lesões numerosas, disseminadas ou em várias regiões do corpo, presença de impetigo bolhoso, a gente vai fazer, por ser estafilococcus aureus, risco de fazer síndrome da pele escaldada estafilocócica, tá certo? Se tiver associação com uma celulite superficial ou uma linfangite, então tem linfonodos aumentados na região local, tá? Vou falar para vocês no próximo caso aí das infecções mais profundas, tá? Porque o impetigo é mais superficial, é só ali na epiderme, ok? Se já usou a pomada 5, 7 dias e não tá melhorando, tá certo? Teve um surto familiar coletivo, tá todo mundo cheio de impetigo, pode ser que o oral vai ajudar melhor, ok? Porque você passa ali na mão, beleza, tá? Tratou ali na mão, a criança tem contato com outra, às vezes um mosquitinho picou, ela coça, e aí vai disseminando, e ela tá toda hora se reinfectando ali na família, ok? Ou crianças que são imunossuprimidas tem alguma comorbidade crônica, tá? Vale mais a pena a gente fazer oral, ok? E as lesões de difícil uso tópico, como couro cabeludo, dobras múltiplas, isso aí também pode indicar que você faça uso tópico, beleza? Perdão, tá? Oral, opções. Amoxa com clavulonato é uma opção, tá? A amoxa simples vai pegar só o Streptopioses. Ela associada ao clavulonato te ajuda a melhorar o espectro para Staphylococcus, tá bom? Cefalexina, que é a primeira escolha, ela é mais barata, pega os dois bem, se não for um estáfilo meticilino resistente, tá? Se tiver suspeita, se tiver, não tiver melhorando, você pode trocar até para uma clindamicina, que aí vai ajudar um pouquinho mais desses estáfilos áureos que são meticilino resistentes, tá? A clindamicina a gente não tem solução oral, é diluição de comprimido, ela é enjoadinha, vai te ajudar também naqueles pacientes que têm anafilaxia grave, tá? Aos beta-lactâmicos, porque ela é outra classe de antibióticos. E a clindamicina, gente, ela é só para infecções leves, tá? Porque ela é bacteriostática. Então, infecções graves, você nunca vai usar a clindamicina sozinha, sempre com alguma associação. Porque no caso, as lesões de pele são lesões, né, tranquilas, então dá para fazer a clinda também como opção, tá? Como a gente já falou da amoxicilina, da moxiclavulato, tá? Que são as nossas primeiras escolhas, vou falar para vocês a cefalexina como opção, que é o que eu prescreveria para um paciente com impetigo mais disseminado, tá? Para esse nosso paciente do caso, eu faria tópico, tá bem? Vocês fariam tópico? Me conta aí, vocês fariam tópico ou vocês já entrariam com a cefalexina de cara? Fala para mim, tá? O que vocês fariam? Vamos lá. A apresentação, tá certo? Comprimido, pode ter, né? Tem comprimido, tem suspensão oral também. Ó, a Maria Jesus fazia tópico, a Orvanda começaria oral, tá? Gente, sim, tem dois locais, né? Tem uma face. Às vezes a criança não aceita muito bem, aí bota como uma criança pequena, aí você bota no rosto, a criança fica lambendo, fica tirando. Sei que às vezes o oral também vai ajudar, tá? O Eric falou que prefere deixar oral, porque às vezes a criança volta. Isso acontece também, tá certo? Tá bom? Usar os dois associados, gente, não tem necessidade, tá? Fazer tópico e oral. Outro, tá bom? Beleza? Dose da cefalexina de 50 a 100 miligramas quilo dia. A gente usa geralmente 50 nessas infecções mais tranquilinhas, tá certo? Pode fazer cefalexina de 12 em 12 horas. E eu recomendo que, se você prescrever de 12 em 12, e, gente, isso nem é novo, tá? Isso tem mais de 10 anos, essa orientação, tá? Para infecções não complicadas. Explique para a mãe, tá? Mãe, olha só, eu vou fazer de 12 em 12, mas tem muitas colegas que têm dificuldade, que ainda não sabem dessa possibilidade. E às vezes vai chegar na farmácia e aí o farmacêutico não vai querer te liberar, vai falar que tá errado e tudo. Fica tranquila, compra o remédio, tá certo, tá? Eu tenho que falar isso direto, gente, porque às vezes eles voltam, que chega na boca na boca do balcão, né? E aí o farmacêutico fala, não, isso aqui tá errado, volta lá, tá bom? Certo? A dose máxima é 4 gramas por dia, ok? A gente faz de 7 a 10 dias, tá? E aí lembrar que assim, ó, eu estava pesquisando porque eu queria trazer para vocês orientações muito práticas de vida mesmo, tá? E a cefalexina, a moxa, ela é universal, que é a moxa simples, você pode deixar em temperatura ambiente, e a moxa com clavulanato tem que ser na geladeira, e a cefalexina depende do fabricante, tá? Então tem uns que já vem pronto, tem outros que vem pó que tem que rediluir, tá? Tem outros que orientam ambiente, temperatura ambiente, outros refrigerado. Então você pede para a mãe para ver qual, se ela for pegar no posto ou se ela for comprar, ler no rótulo direitinho para ela seguir essas instruções, tá? Parece bobeira, né, gente? Mas isso é tão importante para o nosso tratamento ficar adequado, tá bom? Certo? Enzo, 15 quilos, a dose de cefalexina que a gente vai fazer para ele, 50 miligramas quilo dia, tá? E a apresentação, 250 miligramas em 5 ml. Esse aqui é chuchu
mg de 5 ml, 50 vezes o peso, é o nosso objetivo em ml. Então, vai ser o peso em 24 horas, ok? Eu vou dividir por 2, tá? Que eu vou fazer de 12 em 12. Gente, imagina, você dá remédio pro seu filho, né? Quem aqui tem filhos, né? Meia-noite, 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Existe, gente. Não tem condições. Tipo, não tem condições, entendeu? Ainda mais a mãe que trabalha, às vezes a criança vai pra creche. 12, 12 horas, de manhã e à noite. Tranquilinho, certo? Cefalexina, então, vai dar pro Enzo 7,5 ml de 12 em 12 horas. Tá bom? Certo? Como que vai ficar a prescrição para o Enzo? Você quer fazer a mupirocina? Beleza, não tem problema. 3 vezes ao dia, 7 dias. Quer fazer a cefalexina? Também não tem problema. São 7,5 ml de 12 em 12 horas por 7 dias. E eu gosto de colocar aqui a quantidade total. Provavelmente isso aqui vai dar 2 frascos, né? Então eu gosto de colocar a quantidade total e eu sempre arredondo para mais. Porque às vezes a mãe perde uma dose, a criança gosta e tem que fazer de novo, tá? Eu sempre arredondo para mais, tá? Orientações gerais, tá? Higienizar bem essas lesões. Pode usar água morna, sabonete neutro, porque às vezes dói, né? Fica aquela crostazinha ali. Lavar bem as mãos, gente. Lavar as mãos, cortar a unha dessas crianças, não ficar manipulando. A criança às vezes gosta, né, de ficar puxando as casquinhas, pedir para não fazer isso, porque ela vai disseminar de novo, vai para outras regiões, outros locais, tá? Não precisa cobrir com curativo. Se essa criança, sei lá, futuca, às vezes a gente tem, né, crianças, por exemplo, que estão do espectro autista, alguma coisa, e às vezes a criança não tolera, né? Fica toda hora mexendo a ponto de machucar. Aí, beleza, vamos fechar, vamos ocluir, tá? Mas no geral não precisa. Sempre lavar bem as mãos, especialmente após tocar as lesões. Isso aqui vale muito a pena, gente. Depois vocês pegam isso aqui, eu vou deixar esse material para vocês lá na plataforma da linha de frente. E quem tiver na comunidade também vai ter isso aqui. Isso aqui, gente, copia e cola. E aí faz o manualzinho de vocês, tá bom? Certo? Evite compartilhar toalhas, lençóis, roupas, pequenos objetos pessoais. Fechado?